Olá, bem-vindos ao nosso terceiro vídeo do nosso sexto módulo, onde a gente vai continuar vendo alguns conceitos de corrente alternada. Vamos ver como os componentes, então, eles reagem à corrente alternada, uma forma de onda senoidal. Começando pelo resistor. O resistor é o mais tranquilo. O resistor ideal, ele não é influenciado pela frequência, ou seja, não é influenciado pela alternância da nossa onda, tá? E nem por termos da senoide. Então, não é influenciado se tem fase, se não tem, o que está acontecendo ali. É tranquilo mexer com o resistor. As propriedades são as mesmas vistas para a corrente contínua. A gente vai relacionar simplesmente as amplitudes máximas pela lei de Ohm. Então, se a minha tensão é ômega-t mais 5 graus, a minha corrente vai ser ômega-t mais 5 graus. Não sofre influência no deslocamento de fase. Não sofre influência na frequência e não sofre influência, tá, em outros aspectos. A única coisa que é afetada são essas amplitudes máximas, que são regidas pela lei de Ohm. Tá, então, é como a gente estava fazendo antes, tá, sem nenhuma interferência. Então, para um componente puramente resistivo, a gente diz que a tensão e a corrente que atravessa esse dispositivo estão em fase, elas têm o mesmo deslocamento de fase, ou seja, tem o mesmo θ. Tá? Tanto se a minha tensão é zero, minha corrente é zero. Se a minha corrente é zero, minha tensão é zero. Tá? Então, não importa a ordem, mas se eu sei de um, eu sei do outro. Tá? Aplicado em cima do resistor. Então, esses valores de pico, né, são relacionados pela lei de Ohm, que são esses máximos aqui. Daí, tranquilo, né? Resistor é super tranquilo. Agora, a gente entra no nosso indutor. O que é um indutor? É uma bobina, né? É um condutor enrolado, que, por estar enrolado, produz um campo magnético, né? Então, a gente tem várias formas de montar um indutor, tá? E ele gera esse campo magnético e isso faz com que ele armazene energia, tá? Por meio desse campo magnético. Então, basicamente é uma bobina enrolada, às vezes muda o que está no interior dessa bobina, que pode ser algum tipo de material dielétrico, pode ser núcleo de ar, como esse aqui, ó. Tá? Posso ter núcleos de outros tipos, tá? Mas esse é um indutor. Vocês vão ver em física os aspectos construtivos e físicos do indutor. A gente vai trabalhar ele mais como um componente. É um componente e a gente vai usar ele no nosso circuito. Vamos ver como que ele se comporta dentro do circuito. Então, o nosso indutor, né, ele nada mais é do que uma espiralzinha aqui, né, um monte de E emendado. E o nosso símbolo é L, de indutância. Tá? Então, a nossa unidade dessa indutância L, que é o valor, né, seria o equivalente à resistência, analogicamente, né, analogicamente é ótima, né, analogamente, seria a nossa resistência ali, mas não é bem a resistência, por quê? Porque a resistência é o que está se opondo à circulação de corrente. Essa indutância não. Tá? Essa indutância ela tem outra característica. Bom, a gente já entra nesse ponto. A gente tem, então, a unidade Henry, tá? O Hzinho é da indutância. E quando a gente tem equivalência de indutores, tá? A gente pode fazer associação de indutores, eles seguem a mesma lógica dos resistores. Então, em série soma, em paralelo, a gente faz a soma dos inversos. Tá? Então, é bem tranquilo, né, de lidar com isso, com o indutor. Beleza. Só que o indutor, né, ele tem uma característica que talvez vocês saibam, talvez não, né, que a tensão no indutor ela é diretamente proporcional à taxa de variação da corrente
que o atravessa. Então, olha só, a indutância, ela limita essa, né, ela vai determinar o quanto essa taxa de variação está variando. Ela é um valor que está multiplicando essa taxa de variação. Mas notem que a taxa de variação é uma derivada. Então, eu tenho uma derivada da corrente no indutor. Eu tenho uma indutância multiplicando a derivada da corrente e isso vai me dar a minha tensão. Então, a minha tensão ela é influenciada por esse indutor e pela taxa, pela derivada dessa corrente. Parece simples essa fórmula, mas não é, tá? Por quê? A gente quer tentar achar o que seria realmente o equivalente ao resistor, porque a gente quer chegar no conceito de impedância, que é a gente padronizar tudo para capacitor, indutor e resistor. Mas para chegar lá, a gente tem que seguir alguns passos. Então, primeiro é isso, a gente quer achar o que seria o nosso resistor, essa oposição à passagem da corrente. Então, a gente tem que achar essa relação aqui, ó, né? Era o V igual a RI, né? Então, a gente quer achar o equivalente da resistência, que é o V sobre I. Então, tá aqui, ó. É isso que eu quero determinar. Beleza. Com essa ideia, agora o bicho pega. Tá? Por quê? Quem que é a nossa corrente? A nossa corrente, vamos assumir que ela tem um ângulo de fase de zero, só para assumir como uma referência, que ela está aqui. Eu tenho o de pico, o valor de pico, e tenho o meu seno de ômega t. Né? E agora, como que a gente determina a tensão? Bom, a gente faz a derivada de seno de ômega t para em relação a t, tá? Nada mais é do que isso aqui, ó, derivada de c vezes seno de u. Aqui talvez até poderia colocar um ux, né? Porque u, em relação ao x está aqui dentro, né? Desse u. Né? Esse u é alguma coisa vezes x. Tá? O que a gente vai ter? A gente tem a derivada daquele seno de u vira cosseno de u. Eu tenho essa constante que estava aqui da derivada, não é afetada, continua multiplicando. Só que eu tenho a derivada do que estava multiplicando também, a derivada do que estava dentro do seno. Então, isso aqui que estava aqui dentro, né, que era um U igual, sei lá, um valor, um AX aqui, vamos dizer, ou que tiver ali dentro, né, depende de X, eu tenho essa derivada desse termo. Bom, por que eu estou falando isso? Porque quando eu faço a derivada do seno de ômega t, o que eu vou ter? Eu tenho o cosseno de ômega t e eu tenho a derivada do ômega t, que era o meu u, é o que eu tinha dentro do meu seno. E a derivada disso é ômega, né? Derivada, o ômega é uma constante, o t, né, fica t elevado a zero, que é 1, e fica só o ômega. Então aparece esse ômega aqui quando eu faço isso. Então apareceu um cosseno e apareceu um ômega quando eu fiz a derivada, caso vocês não lembrem. Beleza, e agora? Bom, vamos trabalhar agora com esses valores. Então eu tenho que a tensão no indutor é a minha indutância, o meu IM, o meu IM que eu tinha, né, minha corrente de pico, e tenho esse ômega. Tá? Então olha só, isso aqui, ó, se a gente tentar deixar no mesmo formato que o da corrente, isso aqui é minha tensão de pico, e apareceu aquele seno virou, aquele cosseno virou um seno mais 90. Então, o que isso quer dizer?
que isso aqui é a minha tensão de pico. Opa, pera aí, então, se isso é a minha tensão de pico, a gente já consegue ver qual que era a nossa resistência, o que equivalente à resistência, mas vamos fazer com calma. E a nossa tensão, ela sempre está deslocada 90 graus em relação à corrente. Ah, mas como que a gente faz isso? Bom, ó, a nossa tensão pela a nossa corrente, então aqui isso aqui é a nossa tensão, isso aqui é a nossa corrente de pico. O que que me sobra? L ômega. Então, esse L ômega é o que está se opondo, né, à movimentação da corrente. Esse aqui sim seria o nosso equivalente ao resistor. Tá? E lembrando, é claro, que ômega ele é 2πf. Então, esse valor de ômega, ele depende da frequência. Então, olha só, essa resistência, entre aspas, que o indutor tem à corrente, ela depende da frequência. Tá? Então, essa grandeza, justamente esse L ômega, esse equivalente à resistência, é justamente o que a gente chama de reatância. Tá? É a reação do nosso indutor à passagem da corrente. Então, esse indutor ele tem essa propriedade, né? A gente chama reatância de X. Então, a gente tem o XL e o XC. Tá? O XL do indutor, XC do capacitor. E esse aqui é a nossa reatância do indutor, ômega L ou L ômega. Ok, então a reatância é justamente a resistência natural dos capacitores indutores à passagem de corrente alternada. Se a gente pegar graficamente, o que que a gente está vendo aqui? Ó? Tá? Tem várias coisas acontecendo. A gente viu que o nosso IL, né, é o IM e o restante, né, com mais 0 graus. O nosso VL, o que ele é? Ele é o VM mais 90 graus. Quem que é o VM? A VM é igual a L ômega vezes IM. Opa, lei de Ohm, né? Sendo que isso aqui é o meu XL. Não é? Não é lei de Ohm isso aqui? Não é o mesmo comportamento da lei de Ohm? Quando a gente chega na impedância, fica mais claro. Qual que é o detalhe? Esse 90 graus. Tá? Então, a tensão no indutor ela está adiantada 90 graus em relação à corrente. Então, a minha corrente era a referência era 0, agora eu tenho um indutor, né, adiantado, que é mais 90, é uma coisa positiva que começa antes. Então, tá aqui, ó, um indutor, ele tem essa defasagem. Então, toda vez que eu tiver aplicando uma tensão, uma corrente no meu indutor, eu vou ter essa defasagem entre eles em 90 graus. Ok, né? Então, pegaram isso? Então, a gente tem que saber o XL e saber que tem 90 graus entre a tensão e corrente. E o capacitor? Bom, o capacitor nada mais é do que duas placas, né? Condutivas com um dielétrico entre eles, formando um campo elétrico. Então, a gente também, isso vocês veem em física, a construção, os porquês, as cargas, e a gente vê aqui a utilização direta do capacitor dentro de circuitos. Então, os capacitores, eles também armazenam energia. Então, ó, resistor não armazena, indutor armazena como campo magnético, e capacitor armazena como campo elétrico. Tá? Campo elétrico. Consiste basicamente das duas placas, né, condutivas separadas por um material dielétrico, como mencionei para vocês. Aqui estão os aspectos de uns capacitores normais, né, que a gente vê no dia a dia. Então, o nosso símbolo aqui são duas plaquinhas, né,
as duas plaquinhas, com a nossa capacitância. Então, a unidade da nossa capacitância é o Faraday, tá? O nosso Fzinho. Então, nosso capacitor também a gente vai conseguir deduzir as mesmas coisas, tá? Só que tomem cuidado que os capacitores, o puro, se vocês forem tratar com a capacitância, tá? Eles em paralelo têm o comportamento de série que a gente viu antes. Então, se eles estão capacitor em paralelo, a gente soma. Capacitor em série, a gente faz a soma dos inversos. Então, o capacitor muda a lógica. Tá? Tem que tomar bastante cuidado quando está lidando com o capacitor, se vocês não forem fazer as transformações, se vocês precisarem fazer direto com capacitância. Tá? Então, tomem cuidado. Ok, dito isso, o que a gente faz com o capacitor? A mesma coisa. A corrente do capacitor, ó, antes era a tensão no indutor. Não. A corrente em um capacitor é diretamente proporcional à taxa de variação da tensão sobre o mesmo. Então, agora, né, a nossa corrente no capacitor é quem depende da variação da tensão. Então, eu tenho um C dVc dt. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente quer descobrir a mesma propriedade, né, o equivalente ao resistor. Qual que é a resistência que esse capacitor tem à passagem da corrente. Então, a gente vai assumir agora, em vez de a gente assumir a nossa corrente com ângulo de zero, a gente vai assumir a tensão com ângulo de zero, né, para facilitar aqui na derivada. Então, substituindo, a gente vai ter a mesma coisa, né, a gente vai fazer a derivada desse seno, né, com a mesma propriedade, e a gente vai aparecer de novo um cosseno e um ômega. Só que vai ter uma pequena diferença. Qual que é a pequena grande diferença? Tá? Antes, a gente estava lidando com tensão e corrente, né? Sendo que aqui a gente estava achando a tensão, agora é o inverso, a gente está achando a corrente. Então, olha só, isso aqui é a nossa corrente de pico, então é o nosso IM. Isso quer dizer que nosso VM sobre M, né, quando a gente for substituir, olha só, o VM em cima, o nosso IM embaixo. Tá? E aqui, né, com o nosso VM. Então, cancelou aqui, ó, o que sobrou? 1 sobre C ômega. Tá? Lembrando também que o ômega é o mesmo 2πf. Então, olha só como que fica a nossa reatância, né? Nossa 1 sobre C ômega é a nossa, né, a capacitância vezes o ômega é a nossa reatância. Lembrando que a gente chama de X, né, a nosso XC. Então, o nosso XC é a nossa reatância do capacitor. E reparem que aconteceu a mesma coisa aqui, ó, do 90 graus. Tá? E o que mais a gente tem? Mudou agora, não mudou? A nossa referência é o mesmo gráfico, só que mudou as variáveis. Antes a gente tinha corrente como referência em 0 graus. Agora a gente tem a tensão como referência em 0 graus e a nossa corrente que está adiantada em 90 graus. Tá? Vocês podem pensar também que o indutor atrasa a corrente, né? O indutor, com aquele monte de bobina, ele está atrasando a corrente, né? Demora para a corrente passar. No capacitor, como tem as placas ali, demora para a tensão passar. Então, a tensão é quem está atrasada em relação à corrente. Ou eu posso dizer que a corrente está adiantada, né? Passa mais rápido do que a tensão. É um jeito de interpretar, né? Então, é isso aqui, né, que a gente tem que saber. Então, a gente tem que lembrar que a corrente está em 90 graus, adiantada, e tem que lembrar essa reatância. Bom, vamos fazer uma coisa simples. Eu tenho aqui uma tensão no capacitor, eu tenho uma capacitância, tenho uma frequência, e eu quero saber qual que é a corrente
que está passando nesse capacitor. Tá, o que que eu faço? Vamos lá. Primeira coisa, calcula a reatância. Tá? Então, vou lá e ponho o meu XC, né? O que que ele é? 1 sobre ômega C. Lembrando que ômega é 2πf. Então, venho aqui, 2π vezes 60, vezes a capacitância, vai me dar o meu XC em ohms. Tá? Então, tá aqui, ó, tá? Meu XC em ohms. Posso relacionar os picos usando esse XC. Então, lei de Ohm, né? V igual a RI, ou V igual a XI, né? Passou o XC dividindo, tá aqui. Chego no valor da corrente. Ok, acabou? Não. Tá? A nossa corrente máxima, 7,54, beleza? Só que eu tenho que lembrar de fazer a soma dos 90 graus. Lembrando que a corrente no capacitor ela é adiantada, então eu tenho que somar 90 graus. Então, seria aqui eu deixar o 120. Então, seria 7,54 seno de ômega t mais 120 graus. Tá? Poderia também substituir aqui o ômega por 2πf, já que eu sei, tá? Mas, enfim, não substituir aqui. Daria 377. A gente faz tantas vezes com 60 Hz que a gente memoriza qual que é o ômega do 60 Hz. Outro exemplo, para o indutor. Tenho aqui a expressão geral da corrente e tenho o valor do indutor em 500 Henry. Qual que é o valor da minha tensão no indutor? Então, vou lá, calculo o meu XL. XL, ômega L, sendo que o ômega é 2πf. Ok. Então, 2π 60 vezes 500 me deu 188,495 ohms. Faço a relação V igual a XI e chego em 18 volts. Acabou? Não. Vou lá, ponho 18,85, que é o meu de pico, seno de, juntando aqui os 60 mais 90, né? Lembrando que a tensão no indutor está adiantada em 90, eu vou ter 150 graus. Tá? Então, está aqui os 150 graus. Mais 150 graus. Então, é isso. Tá? Para essa parte, a gente morre aqui o assunto. Notem que não é fácil ficar lembrando desse 90 graus. Né? A gente pode se confundir na hora e não é legal ficar trabalhando com essa expressão geral, não é muito prático para fazer as contas. Né? Então a gente tem um jeito de resolver isso, que a gente vai ver no próximo vídeo, que é onde a gente junta todos esses conhecimentos que a gente viu nesse vídeo, tá? Para definir o que é fasor e o que é impedância. É um vídeo maior, né, que pega todos esses conceitos individuais e junta numa coisa só. Tá? Então, no próximo é um pouquinho mais pesado do que esse. Esse ainda tá leve, né? Vocês vão, opa, 20 minutos, tá tranquilo, né? Mas isso aqui tudo é só para a gente deduzir as nossas reatâncias. Então, lembrem-se do que eu falei, tá? A gente ainda vai mexer com mais calma com isso, tá? Nos próximos módulos. Eu separei um pouco para a gente falar sobre isso. Por quê? O nosso XL é o ômega L, que é o nosso 2πf vezes L. O nosso XC, 1 sobre ômega C, né, é 1 sobre 2πf C. Vocês podem começar a pensar o seguinte: a frequência que eu colocar na minha forma de onda vai influenciar esses valores. Então, se a minha frequência for 0, né, vamos pensar para a frequência tendendo a 0. O que acontece? Esse XL tende a 0, ou seja, tende a um curto,
e o meu XC tende ao infinito. Olha só. Então, o meu capacitor tende a um circuito aberto e o meu indutor tende a um curto-circuito. Se eu pego e faço a minha frequência muito alta, eu tenho o meu XL tendendo ao infinito e eu tenho o meu XC tendendo a zero. Então, olha só, né, como a frequência ela é importante. Tá? Ela vai dizer muito sobre o nosso circuito. E a gente pode usar o circuito também para determinar, fazer algumas coisas, né, de filtro. Né? Por isso que a gente consegue fazer filtros com componentes passivos. Tá? Não é impossível. Mas vem justamente dessa análise da reatância aqui. E a gente vai ver que ela transfere, né, isso para impedância. Mas a gente vai ver isso com calma. Mas prestem atenção nesse detalhe. Próximo módulo eu vou bater um pouco mais nessa tecla para vocês terem, né, e adquirindo bagagem, porque vocês vão precisar desse conhecimento nas próximas disciplinas. Então vocês têm que ficar atento a isso. Principalmente realimentados, mexe muito com isso, né? Pessoal que já fez ou vai fazer. Mas em eletrônica também mexe, projetos de filtro, tá? Mexe muito com essa análise de frequência. Então, a gente já começa a ter uma pincelada aqui em circuitos do comportamento desses componentes. E aí, na hora que a gente modela e vê esse comportamento em frequência, fica mais claro. Tá? Mas isso é história para outros módulos e outras disciplinas. Por enquanto, basta saber como que surgiu o XL, como surgiu o XC, essas defasagens de 90 graus e levar esse conhecimento para o próximo vídeo. Então, a gente continua no próximo, né? Continuamos essa saga.